Agora Olá a sim. todos, bem-vindos ao quinto episódio do Ações e Companhia. Comigo estão os grandes Gonçalo Garcia e Diogo Gonçalves. Olá pessoal. Olá. Olá, tudo bem? Eu vou ficar para o último, segundo o nosso relógio nós vamos rodando. Eu vou falar sobre moats e sobre compounding. Hoje é só para o pessoal do Growth Investing. Diogo, tu vais nos falar de... Eu vou falar sobre SPAC versus IPO, e que são os dois processos de colocar empresas em bolsa. E tu, Gonçalo, tens aí atrás o teu tema. Exato, e eu vou falar sobre esse mapa que foi alvo de uma OPA do seu acionista. Eu acho que podemos já começar contigo, até corre bem, calha bem, porque é o tema do dia. Antes de começarmos, só para relembrar que aqui em baixo tem o link para o Spotify, quem não quiser ver e quiser apenas ouvir. Gonçalo, vamos a isso. E hoje é um daqueles dias que me parece ser relevante, especialmente relevante, fazer um disclaimer, em que nada do que eu disser ou que vocês disserem é a recomendação para investir e se os nossos ouvintes o decidirem fazer, é ao risco deles. Pronto, dito isto, eu vou falar hoje para uma ação que tenho no meu portfólio e que estou a investir nela e desde já podem assumir que se eu tiver um enviesamento, é um enviesamento positivo. Na semana passada, nós gravámos isto a uma quinta-feira, exatamente no dia em que foi anunciada a OPA à SMAPA, e foi poucas horas depois de falarmos nela aqui no podcast, e quando falávamos sobre descontos de holding. Curiosamente, um dos riscos que eu não mencionei foi o perigo do acionista principal dessa holding se apoderar ele do desconto. E parece ser exatamente isso que o acionista controlador da SMAPA, a Sodim, que é a holding da família Queiroz Pereira, parece pretender fazer. A Sodim ofereceu um prémio de 20% versus o valor de mercado, lançou uma OPA 11,40 e isto avalia a SMAPA em cerca de 911 milhões. Ora, umas contas assim de Mercier mostram que este é um valor bastante baixo, na minha opinião. Ora, vejamos. 69% de Navigator, que é o ativo principal da SMAPA, vale 1,4 mil milhões de euros. Isto, menos a dívida e outras obrigações que a holding tem, que são cerca de 300 milhões, ficaríamos com 1,1 mil milhões de euros para a holding. Isto daria um valor por ação de 14 euros. Eu relembro que a OPA é 11,4. E só Navigator menos a dividend da holding dá 14 euros por ação. Portanto, eu diria que a Sodim tem espaço para aumentar a oferta em 25% e ainda leva o resto dos negócios de borla. Os restos dos negócios são a Cecil e a Edson. E quanto é que valerá estes dois negócios? Bem, começando pela... Eu ia perguntar, são privadas, portanto será um bocado impossível para nós avaliar, ou há alguma maneira de... Exato, é relativamente difícil de avaliar, não cotam em bolsa, mas podemos ter uma ideia, ou vou fazer uma avaliação conservadora, para ver quanto é que valem, não é? Se temos uns múltiplos menos agressivos, ou pouco agressivos, ou conservadores, para termos uma noção. Mas vejamos o caso da Cecil, que, como disse, é cimentos, é uma empresa cyclical, e em 2020 gerou 119 milhões de free cash flow, teve um EBIT de 124 e tem 273 de dívida líquida. Eu diria que pagar 4 vezes o múltiplo de EV/EBITDA por esta empresa seria conservador. E se olharmos para outras equivalentes que cotam em bolsa, equivalentes, quer dizer, no mesmo setor, mas de outra dimensão, como a Lafarge, que cota 8 vezes EBITDA, pagar metade disso para uma empresa mais pequena parece legítimo. E pronto, e se pagarmos 4 vezes EBITDA, temos aqui um valor de equity de 200 milhões. Uma nota curiosa é que a SMAPA pagou por metade da Cecil. Em 2012, pagaram metade da Cecil 565 milhões à CRH. Por metade. E agora estou a avaliar a empresa inteira por 200 milhões. Claro que é uma época diferente. Esta compra foi
há 9 anos atrás, pronto, mas mesmo assim é só para ter aqui umas balizas. A outra empresa relevante... Desculpa interromper-te, mas há 9 anos atrás, à partida, eu desconheço a indústria, mas à partida os preços estavam deprimidos porque estávamos numa das piores alturas de sempre, a seguir ao crash financeiro nos Estados Unidos. Eu lembro mais ou menos em 2013 foi quando tivemos mais, aliás, pior aqui em Portugal. Portanto, eu diria que aí até deviam estar deprimidos os preços, apesar de não conhecer o negócio por dentro. Certo, e não só isso, a Cecil tem uma exposição relevante a Portugal, e em 2011 e 2012 estávamos exatamente na mais grave crise financeira que tivemos desde a última intervenção do FMI. Portanto, sim, eu diria que este preço depois, com o desenrolar da Cecil, veio-se a revelar bastante alto. E provavelmente não foi uma boa alocação de capital. Mas neste caso em concreto serve para balizar um bocadinho a avaliação. O outro negócio é um negócio mais pequeno, de ambiente, a ETSA. É um negócio anticíclico e especialmente em vogue nos dias de hoje. Tem muito a ver com a economia circular. Eles compram desperdícios de carnes e afins e reciclam para óleo de palma, por exemplo. E esta empresa é a Netcash e eu diria que por ser não cíclica valeria facilmente, se fosse cotada em bolsa, 15 vezes os resultados, ainda mais não sendo Netcash. Portanto, tendo aqui bastante baixo risco. Pronto, a 15 vezes resultados, tínhamos aqui 80 milhões para a ETSA. Portanto, assim, fazendo um enquadramento mais geral, se o acionista Sodim levar a ETSA e a Cecil de Borla, mesmo assim consegue 20% de valor incremental ao comprar só a Navigator. E isto para dizer o quê? Para dizer que, no meu ponto de vista, a família Queiroz-Pereira tem ampla margem para subir o preço. O que me leva a outra questão, que é, então, mas do lado dos acionistas, daqueles dos vendedores, há alguém que possa forçar uma subida de preço? Antes de chegares aí, qual é a percentagem, eu não sei se já comentaste, qual é a percentagem que a Sodim tem da empresa? Eles têm, neste momento, 74%. Portanto, a OPA foi sobre 26% do capital que eles não têm. Portanto, e ainda bem que perguntaste isso, porque destes 26% de capital que eles não têm, 10% é tido por fundos value espanhóis, nomeadamente o Bestinver, o Cobas, o Magallanes, Santander e outro mais pequenino chamado Oros. E também, desde o lançamento da OPA, não houve nenhuma transação abaixo do preço da OPA. O que me leva a crer que a OPA e para a frente estes preços terá uma aceitação muito reduzida. Portanto, fazendo aqui um apanhado geral, o preço ao dia de hoje, dia 25 de fevereiro, é 12 euros, que está ao mercado, portanto 5% acima do preço da OPA. Isso leva-nos a pensar que, à partida, que o mercado acha que a OPA vai ser, o valor vai ser mais alto, não é? Porque senão estava... Sim, claramente o mercado já está a assumir que vai haver uma revisão do preço, ou pelo menos está a atribuir alguma probabilidade a que isso aconteça. O que eu acho que não está a refletir corretamente no preço é o tamanho dessa reavaliação. Pelos motivos que expliquei anteriormente, há ampla margem para a Sodim subir a avaliação e provavelmente será superior a 5%. Portanto, o investidor compra a ação hoje, ou que não venda, está a arriscar, na prática, 5%, para ganhar o que, na minha opinião, seria o que é mais provável, ganhar 16% caso a Sodim suba por um valor, na minha opinião, outra vez, conservador, que só inclui a Navigator, excluindo, recebendo as outras subsidiárias de Borla. E eu devo dizer que gosto especialmente deste tipo de simetria entre risco e retorno, e portanto não planeio vender as minhas ações. Por outro lado, compreendo perfeitamente quem queira garantir os 5%,
e ter este pássaro na mão e não ter os dois a voar. Na verdade, não estão a garantir os 5%, depende por quanto é que compraram as ações, não é? Podem estar a garantir eventualmente bem mais. Não, Estão a garantir é que não os perdem. Exato. É o que estava a pôr com vista aquilo que está em risco neste momento. Na verdade, até há um risco acrescido que é pequeno, mas que existe, não é? Que é o facto de eles não conseguirem fazer a OPA, cancelam, não é? E a ação pode cair por aí abaixo a seguir, não é? Mas É verdade. De acordo, e vamos levar as contas do Gonçalo como sendo certas e como sendo conservadoras, tu ainda assim estás a fazer um bom negócio, não é? Não, mesmo que a ação mesmo que a OPA não seja executada, e realmente esse é o risco principal do ponto de vista de volatilidade de preço, não de valor do que estás a comprar, mesmo assim estás a comprar 3 negócios por muito menos do que eles valeriam independentemente. Se os tipos que lá estão dentro estão a comprar-te por 11,40, foi o que disseste, Gonçalo? Sim, 11,40. Por 11,40 e tu estás ali a 12, opa, de certeza que não andas muito longe do que um comprador informado, não há ninguém melhor do que eles, que é a família, não é? A saber quanto é que vale, quanto é que o valor que ele está, e se eles estão a oferecer isto é porque acham que vale muito mais, não é? À partida, não é? Não deixa de haver muitos investidores informados a fazer maus negócios, É né? verdade. É verdade. Mas sim, mas sim. E pelos vistos, o Gonçalo referiu que estes fizeram não tão bom em 2012, não é? Exatamente, e estavam perfeitamente informados na altura. Pronto, e o outro dado curioso é que em 2012, lá está, a Semapa tinha na holding, depois da compra da Cecil, cerca de quase 900 milhões de dívida líquida na holding, tinham exatamente 873 milhões. Neste momento só tem 260 milhões. Portanto, houve uma desalavancagem desde 2012 até agora de 600 milhões, sendo que comprar estes 20% só vai custar cerca de 260. Portanto, há aqui, do ponto de vista da alavancagem das holdings, há aqui também alguma folga para alocar dinheiro adicional e neste caso, na minha opinião, é das melhores alocações de capital que as holdings podem fazer para a família. Investir com este desconto em ativos que conhecem bem. Eu percebo este tipo de assimetrias e também gosto bastante e percebo perfeitamente no caso da família, por exemplo, seja claramente uma jogada inteligente o que eles estão a fazer. Mas do ponto de vista de quem está de fora, convém não olhar só para isso, mas convém ter algum gosto pelas empresas que estão lá por trás, não é? Porque apesar de poder haver estes descontos com o que está relacionado no mercado, se as empresas em si não me atraírem minimamente, se as indústrias não me atraírem minimamente, são indústrias cíclicas, eu posso simplesmente achar que não são bons negócios, podem estar a um desconto ao que o mercado está, mas não são, mas o desconto em si não me diz nada se eu já não gostar do que o valor do mercado pede, não é? Portanto, há que ter isso em conta também. Não és obrigado a investir. É Eu sei, o bom disto tudo. também não estou a dizer que gosto ou não gosto, estou só a dizer que às vezes uma pessoa também pode ser atraída por estes descontos, não é? Mas depois, enfim, o que lá está também pode não ser realmente a melhor coisa do mundo, apesar de haver esse desconto. Eu não conheço nenhuma das empresas, conheço o nome, mas nunca estudei, nem faço ideia. Estou só a pôr aqui fichas cartas na mesa. É um ponto muito, muito justo, sem dúvida, e não faria sentido ou não daria tanto conforto investir só pela possibilidade de revisão do preço, sem estar conforto. Se a OPA cair, vais ter que ficar com aquilo e provavelmente vem um preço mais baixo do que está a custar neste momento. Portanto, tens de ter conforto na eventualidade das coisas não correram como planeais, sem dúvida. E isso é importante voltar a sublinhar esse ponto que vocês tocam, que é se as coisas não, porque muita gente pode olhar para esta situação ou para outras que tal, como uma oportunidade rápida ou uma oportunidade de fazer dinheiro rápido. Mas se as coisas não acontecerem como planeado, se as pessoas estão confortáveis e se fizeram o seu trabalho e se estão confortáveis em ficar com o que quer que seja que está, os ativos que estão em questão e sem haver esta OPA e sem o preço subir. E as pessoas têm que ter isso em consideração.
Ô, Gonçalo, isto é um tema engraçado que eh, frequentemente as pessoas, muitos investidores, ou muita malta que põe dinheiro em bolsa, acha que o investimento em bolsa é pouco relacionado com os negócios e é muito, pá, é um veículo financeiro e é um gráfico que anda para cima e para baixo. Estes exemplos são aqueles exemplos concretos de que atrás de uma ação está um negócio. E está uma empresa, e estão pessoas, e é daqueles pontos que o que é que o gráfico dizia há uma semana atrás? Não dizia nada, não é? Antes da OP. Enquanto as contas que tu já tinhas feito há uma semana atrás, obviamente que te dizem. Acho interessante. Sem dúvida. E aqui, para além, consegues ter noção que também, para além de todos esses agentes, há ainda uma família por trás que tem as gerações a depender também deste negócio e há muitas perspectivas a tomar em conta. Falavas que há pouco que as coisas podiam correr mal. Eu falei que um investidor arriscava 5%, mas na verdade há uma possibilidade, na minha opinião, pouco provável, mas há a possibilidade de perder mais. Porque uma das condições da OPA é que a Sodim, portanto, a empresa, a holding da família, consiga 90% do capital. Pronto, eles reservaram-se o direito de deixar cair esta condição, mas na eventualidade de não conseguirem, podem recusar qualquer ação a ser vendida, ou podem recusar a comprar qualquer ação, e pronto, e depois o investidor está sujeito ao preço de mercado para ser. Uhum. Achas que. O que achas? Eu acho que esta condição foi colocada, mas eu acho que mesmo que não seja atingida, eles vão comprar tudo o que vem à rede, porque o desconto vão comprar os negócios que conhecem bem, é tão grande, é que levam um negócio principal, a Navigator, a um desconto bastante material se este preço continuar. E se não revirem, mesmo que não consigam os 90%, eu acho que faz sentido conseguirem apanhar tudo o que vem à rede. Isto leva a questões mais profundas, que é qual é a proteção que o investidor particular tem, ou o poder de decisão que o investidor particular tem, os pequeninos, a arraia miúda tem, e ainda bem que existem, se calhar, ainda bem que existem estes fundos espanhóis que olharam para a SEMAVA com olhos de ver, fizeram as suas continhas e têm agora a possibilidade de dar a sua opinião. Se assim não fosse, o investidor pequenino não tinha muito a dizer, não é? É bastante curioso. Por exemplo, eu fui procurar no YouTube avaliações da SEMAPA ou apresentações da SEMAPA de Value Investment e só encontrei de fundos espanhóis. E é bastante curioso que vários até, e no caso do Cobas e da Magalhães, está no top 5 posição. Do Ibérico, do fundo ibérico, não é? Dos fundos ibéricos, sim. O Magalhães, o fundo principal é o ibérico, e o Cobas, do fundo ibérico, é o segundo maior que eles têm, mas é uma posição muito grande para este fundo, portanto, os portfolio managers destes fundos têm todo o incentivo a que o preço seja revisto, porque isto vai refletir-se muito, de forma muito direta, da sua performance anual, já deste ano. Até porque a Cobas tem tido os resultados miseráveis e dá-lhe jeito, e dá-lhe jeito agora umas vitoriazinhas. Uma vitória que a Cobas conseguiu bastante semelhante ao que está a passar foi com a Sonai Capital. Também foi tirada de bolsa. A família, neste caso através da IFANOR, a família do... Azevedo. Exatamente, Azevedo. Ofereceu um prémio relevante, mas no dia antes da oferta expirar, aumentou 10%. E finalmente, pronto, Cobas vendeu e eles conseguiram tirar a ação de bolsa. É possível que seja o que venha a acontecer aqui. Só para alertar, estamos em cima do tempo. Sim, acho que passei a mensagem. Uma situação bem interessante. Tu tiveste uma pontaria a semana passada. Falaste dela por causa da OPA ou não? Não. Eu falei dela no por causa dia... do holding. Por causa do desconto holding. E falei no dia em que foi anunciada a OPA, embora nós só tenhamos publicado o vídeo alguns dias depois, mas foi sem saber que a OPA ia acontecer. Foi realmente uma grande pontaria.
Mas pronto, aproveito para falar nela outra vez. Muito bom, acho que sim, acho que fizeste muito bem porque é o tema do dia e acho que os nossos ouvintes e espectadores estão interessados. Por falar nisso, ouvintes e espectadores, nós gostamos muito dos vossos comentários, podem ir comentando o que é que gostaram mais de ouvir ou de ver, que é para nós também começarmos a afinar isto para tornar mais apetecível e mais agradável para ouvir. Grande Diogo, tu estás aí a ver o teu grande copo de vinho. Tem que Hoje, ser para sempre. quem não sabe, é quinta-feira, fim do dia. Nós agora tentamos gravar às quintas ao fim do dia e publicar isto no sábado. Vamos ao teu tema. O que é que nos trazes hoje, Diogo? Vamos ao meu tema. O meu tema vem na sequência do frenesim que tem existido à volta da SPAC, que é uma das maneiras de se colocar empresas em bolsa. Existem várias, a mais conhecida tradicional é chamada IPO, oferta inicial, pública inicial, não sei, em português não tenho a certeza como é que se diz, em que basicamente uma empresa quer levantar dinheiro, não é? E tem várias hipóteses, não é? Pode pedir empréstimos, pode colocar obrigações ou pode emitir novas ações. E então vai falar com bancos de investimento e diz o que está interessado em emitir novas ações. Os bancos de investimento, entretanto, vão fazer uma prospecção de mercado, a falar com os clientes deles, a ver que valores é que conseguem arranjar ali e se conseguem com aquilo para a frente ou não. E então essas ações depois são emitidas, os investidores compram essas ações e entra em bolsa. Esta é a maneira mais conhecida. Depois existem outras, existem listagens diretas em que as empresas não emitem novas ações, simplesmente ações que já existem, sejam dos fundadores ou de funcionários, são vendidas diretamente no mercado. A Slack, por exemplo, foi um exemplo desses, que ela quando entrou em bolsa não emitiu novas ações. Aí perde um bocado o propósito do mercado financeiro, não é? De servir o tal propósito de financiar as empresas. Estas empresas basicamente querem entrar em bolsa, mas não estão a precisar de dinheiro, não é? Para os venture, para os primeiros poderem sair. Exatamente. Serve o propósito de dar liquidez aos acionistas. Outro exemplo também é Spotify, que também fez exatamente o mesmo. A Spotify, exatamente. E também, e aqui o Gonçalo se calhar é a pessoa que pode ajudar mais também, porque em termos de dívida conseguem melhores condições se forem públicas do que se forem privadas. Sim, ajuda. Ter tudo que seja mais transparência ajuda a uma melhor relação com todos os financiadores, ou seja, a equity ou ao crédito. E depois o outro processo que já é muito antigo, não é? É através de empresas especiais que se chamam SPAC, não é? São empresas, eu agora não tenho a certeza do que é que a sigla significa, se calhar consegues-me ajudar. Special Purpose Acquisition. Corporate. Corp ou Company, yeah. Em que basicamente está muito na moda, apesar de já existir há décadas, não é algo que foi inovador, mas o ano passado e este ano o número de entradas em bolsa através de SPACs disparou brutalmente, em que basicamente são empresas que é feita uma IPO, na verdade, inicial. As empresas tornam-se públicas, mas a única coisa que têm é dinheiro que os acionistas meteram lá. E depois essas empresas já estão em bolsa, já são transacionadas e vão fazer um negócio como empresa privada para a comprar, e ao comprar essa empresa ela passa automaticamente a estar no mercado. E isto tem sido uma opção muito frequente para as empresas entrarem, porque desde o ano passado, não é? Toda a gente sabe o que é que aconteceu, mas tem havido um frenesim muito grande, há muito dinheiro aí a circular. Os mercados estão em altas, há muita liquidez e tem havido imensas IPOs em que as empresas querem então levantar dinheiro e entrar em bolsa, falam com os tais bancos para fazer esse processo, e os bancos arranjam-lhes, dizem assim, olha, nós conseguimos a IPO a 10, a empresa então consegue angariar esse dinheiro, ela entra em bolsa e passado 1 ou 2 dias a ação duplicou ou triplicou. E o que acontece é que a administração sente-se um bocado injustiçada, que é do género, então nós podíamos ter angariado o triplo ou o dobro e não o fizemos, que vocês não conseguiam, e 2 dias depois no mercado ela está 3 vezes mais alta.
É claro que aqui é diferente, porque uma coisa é o banco conseguir vender 10 ou 20% da empresa, outra coisa é as ações estarem 20% estarem 3 vezes mais altas, mas a transação que houve não foi assim tão grande. Se eles tentassem vender 20% da empresa, já não conseguiam vender 20% a 3 vezes o valor. Mas isto tem-se verificado bastante neste último ano e meio e 2 anos. Eu tenho aqui um exemplo, por exemplo, da BigCommerce, que é uma empresa que é concorrente da Shopify, mais conhecida, que no próprio dia da IPO ela subiu 200 e tal por cento. E portanto Chamada IPO Pop. Mais ou menos. A ideia também é sempre as ações no dia do IPO subirem ligeiramente. Isto depois há um processo muito complexo. O próprio banco que imita a IPO fica com opções de comprar ou de emitir novas ações, e se por acaso no dia da IPO ela tiver a cair, ela começa a comprar novas ações, não é? No mercado. Chamado green shoe. Exatamente. Portanto, há um processo complexo e no dia da IPO é suposto haver uma pequena subida, mas não 3 vezes ou 4 vezes o valor, como tem acontecido. E então, cada vez mais, muitas empresas estão-se a virar para as tais SPAC. Porquê? Porque conseguem fazer negócios que consideram melhor, em que se fossem ao tal banco de investimento não conseguiam pôr por aquele valor, mas se forem através daquela pessoa que está responsável pela SPAC, conseguem angariar mais dinheiro, conseguem vender aquela parte da empresa por valores maiores. Então o processo de IPO também é bastante mais rápido, não é? Quando já tens IPO não, de SPAC. Sim, não. Portanto, basicamente é uma via para ser cotada em bolsa. A SPAC já fez o IPO e, portanto, quando compra uma nova empresa é muito mais rápido. Não precisa ter um prospecto novo a descrever o negócio autorizado pela SEC, e elimina grande incerteza aos fundadores que estão a vender as ações. Alguém gostaria de ter feito certamente uma SPAC, ao ser vendida através de uma SPAC, eu imagino que tinha sido o WeWork, porque o roadshow do IPO correu tão mal, mas tão mal, que eles largaram aquilo. Este tipo agora saiu outra vez nas notícias esta semana. Eu não abri a notícia. Porque acho que agora vai voltar. Ela vai finalmente entrar em bolsa, ou está a tentar outra vez, e vamos lá ver se desta vez possivelmente através de uma SPAC, não. É possível. Portanto, este processo, as SPACs têm brotado aí como cogumelos, não é? Que têm aparecido cada vez mais. Agora, ao revés da medalha, e o mundo financeiro é muito mais reticente em relação à SPAC, porque é muito mais provável de haver ou fraudes ou questões que são menos transparentes. Um dos motivos é o facto de há uma pessoa responsável por fazer o negócio privado, não é? E portanto, para já tens de confiar na pessoa ou a empresa que está por trás da SPAC a fazer o negócio. E muitas vezes nestes vernezinhos como acontecem, que tanta SPAC está a acontecer, pode haver algumas pessoas a tentar usar a moda, não é? Para poder roubar dinheiro ou fazer coisas menos ilícitas e menos transparentes. A outra questão que se remete aqui com a SPAC, que agora não me estou a lembrar do que é que queria dizer. Era os 20% do fundador, não do sponsor? Exatamente. É que há umas incentivos, não é? É que há uma estrutura de incentivo, de compensação para a pessoa que está ali, que tipicamente é à volta dos 20%. Para quem? Que depois para o sponsor, ou seja, para a pessoa que está responsável de fazer o negócio, e não para os investidores particulares. Que na verdade depois acaba por não ser 20% sobre a parte dos investidores particulares, porque muitas vezes as SPAC também entram em junção com uma coisa que eles chamam de pipes, que é, há empresas privadas que também querem comprar essas ações, então eles juntam o útil ao agradável e juntam também essa empresa privada nesse investimento, o que acaba por não fazer com que aquilo que eles recebam não sejam 20%. É 20% do bolo, mas é menos dos investidores privados. Temos um alerta, hoje, não te percas onde vais, temos um alerta de 10 minutos. E hoje em dia, na verdade, também podem surgir, e já têm surgido SPACs sem compensação nenhuma. Por exemplo, a SPAC do Bill Ackman, que ainda está aí para se ver o que é, tem zero comissões, compensações, taxas para o Bill Ackman. O Bill Ackman não ganha nada com aquilo. Teoricamente, o que ele diz que ganha consegue
fazer negócios muito maiores, porque não tinha capacidade de entrar com 10 ou 20 bilhões do bolso dele. Mas que pode acontecer haver SPACs sem E ele ganha sem como? fim nenhuma. Ele entrou com uma parte é dinheiro dele Ok. e outra parte é dinheiro dos investidores. Ok. E ele consegue fazer negócios É que não dinheiro dele conseguia do fundo dele? Sim, exatamente. Ok. E ele consegue fazer negócios que não conseguia porque não ia ter liquidez suficiente para fazer essas compras. Normalmente diz que quanto maior és, não é? Mais difícil é teres bons retornos, e quanto mais pequeno és, porque tens um mundo maior quanto mais pequeno és, e quando cresces, é o problema do nosso velho amigo Warren Buffett, é que tem tanto dinheiro que tem que comprar empresas gigantes para fazer alguma diferença. Esse tipo quer fazer o contrário, mas provavelmente porque no fundo dele ganha também sobre os assets under management, não? Sim, é possível, sim. É. Não, e provavelmente se calhar já tem algumas ideias de. Ou seja, muitas vezes o que acontece é que as pessoas já estão em negociações. Portanto, já sabem que estão ali a tentar 2 ou 3 ainda daquelas empresas, estão em negociações, e portanto eles já têm alguns alvos que quer comprar. Na altura até se falou da Airbnb, que acho que era um desses alvos, mas depois que acabou por ir por outro caminho. Portanto, cada caso é um caso, é preciso ter muito mais cuidado com a SPAC. Eu era incapaz de investir numa coisa deste género, porque eu, sem saber os fundamentais das empresas, é assim, pôr um cheque em branco, não é, nas mãos de alguém, não é o meu perfil. É mais ou menos como investir no fundo. É mais, exatamente, que também não o faço, mas por outro lado eu também não tenho muita propensão a investir em alguma IPO, porque apesar de uma pessoa poder ver os fundamentais antes do processo, eu suponho que das duas uma, ou a empresa está mesmo apertada em dinheiro, ou normalmente as empresas tentam fazer as IPOs na melhor altura para elas, não é? Quando elas conseguem angariar o máximo possível. Se é a melhor altura para elas, provavelmente não é o preço mais apelativo para os investidores. Portanto, é sempre uma situação que não me augura muita confiança. E portanto não é para mim nenhum dos casos, mas percebo que as pessoas consigam investir em SPACs e que possa haver boas ofertas e boas pessoas por trás delas, e o Bill Ackman há de ser um caso desses. Agora, aqui para fazer um sum up disto, eu acho que as SPACs também trazem coisas boas. Porque, por exemplo, uma das coisas que se tem verificado nos últimos 10 anos é a diminuição de empresas públicas. As empresas cotadas em bolsa têm vindo a diminuir ano após ano. E isto acontece precisamente porque há muita liquidez nos mercados. E como há muita liquidez, as empresas preferem manter-se privadas mais tempo do que ir para a bolsa, porque há muito mais escrutínio na bolsa, não é? E estão muito mais Mais gastos também. mais gastos e estão mais condicionadas no que podem fazer, não é? E enquanto privado, elas têm muito mais liberdade de atuação. E portanto as empresas, enquanto houver capacidade, mantêm-se no privado, e as empresas públicas têm diminuído. E pela primeira vez nos últimos 10 anos, não é? O ano passado houve um aumento de empresas em bolsa, por causa precisamente da SPAC. E eu vejo isso com bons olhos, porque acho que quanto mais empresas em bolsa houver, melhor em termos de transparência dos mercados financeiros. Não é? Eu não tenho nada contra empresas privadas, mas se o mundo for todo empresas privadas, é muito mais difícil, não é, de haver escrutínio social, não é? e financeiro no que elas andam a fazer. E portanto, alguma coisa boa elas andam a trazer. Agora vamos ver se esta moda veio para ficar ou não. E se daqui para a frente não se consegue optimizar isto para, por exemplo, haver menos custos, não é? Porque estes 20% não tem que ser assim, pode haver outras estruturas, não é? Eu estava a ouvir eu acho que já comentei aqui, um tipo que é um perma-bear, e isto é um tema, é um gajo que está constantemente a alertar que estamos em bolha e que isto não é sustentável, os níveis de valorizações das empresas no geral, etc, etc, e é o qualquer coisa Grantham, que ainda agora foi o último convidado do Invest Like the Best, ou o penúltimo, e o tipo estava a dizer, eu não ouvi ainda o episódio todo, mas o tipo estava a dizer que a SPAC tem sido uma loucura, é uma loucura as pessoas darem dinheiro sem saberem para quê, não faz sentido nenhum, economicamente não faz sentido nenhum, e ele estava a criticar isso, e depois o O'Shaughnessy, o Patrick O'Shaughnessy, que é o entrevistador, estava-lhe a perguntar, ok, mas o processo de SPAC
para seres pública, a empresa para ser pública, e era aquilo que estávamos a comentar, é muito mais favorável às empresas, porque há menos escrutínio, menos como o Gonçalo estava a comentar, é mais fácil. Podes fazer projeções na SPAC, que é uma coisa que não podes fazer nas IPOs, por exemplo. Exatamente. Portanto, até tem alguma razão de ser haver mais SPACs do que IPOs. E esse tipo estava a dizer, ok, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Que o processo das IPOs, de levares uma empresa à bolsa nos Estados Unidos, pode ser melhorado, não há dúvida nenhuma. Mas a loucura que tem havido nas SPACs, também não há dúvida nenhuma que tem sido provavelmente exagerada. E o tipo, no outro dia, há uns tempos atrás, disse que estávamos perto do pop da bolha. Vamos ver, mas eles também já andam a dizer isto, acho que de 2014. Mas tem havido uma loucura. Então já falhou de certeza, porque mesmo que rebente. Sim, isto ninguém sabe, mesmo que saibas que estás numa bolha, acertar quando é que vai acontecer, nunca. Mas um sinal que é exagerado é o facto de muitas SPACs só terem ainda cash, portanto, e não compraram nenhuma empresa, e estão a transacionar a prémio em relação a esse cash. Portanto, não, isso aí já é. Pronto, mas isso. Isso é o mesmo que a Semapa. Isso é o mesmo que a Semapa estar a 12 e não estar a 11,40. Mas, ao contrário, é o mesmo ao contrário. Como é o mesmo ao contrário? Tu não tens a certeza o que é que vai acontecer. Não, mas o que está lá dentro não é cash. Ok, está bem. Consegues avaliar de forma razoável os ativos que estão lá dentro e a holding está a cortar o desconto. Sim. E o que está a acontecer é que sabes o que lá dentro vale exatamente aquilo. Não, mas aquilo está nas mãos de alguém. E esse alguém. Esse alguém tem o toque de Midas. Exato. Ok. Não, ainda ontem, não sei se viram o Charlie Munger no Daily Journal, não vi. Daily Journal, assisti, e há uma das frases que tenho a perguntar das SPACs, e ele diz Charlie Munger, como sempre, que financial industry will sell shit as long as shit can be sold. Logo assim, portanto, ele não tem papas na língua. E foi bom, valeu a pena ver? Valeu a pena. Não houve nada de novo, mas vale sempre a pena. Falou-se de software, não? Falou-se no software, no início. Alguma novidade? Não, mais do mesmo. Pronto, que eles estão a tentar revolucionar os tribunais lá e a única coisa que ele diz é que é muito mais difícil do que outro tipo de softwares, como a Microsoft, e portanto ele está confiante, mas que pode correr mal. E isto é uma boa transição para o meu tema, mas vamos ter que cortar aqui porque temos 1 minuto no relógio do Zoom, portanto vamos cortar e voltamos já. Ok, estamos de volta depois de uma interrupção por causa do nosso amigo Zoom, e eu trago mais uma vez um artigo. Eu esta semana costumo estar encontrar o tema específico para que eu ia falar, e peguei num artigo que estava a ler e decidi falar sobre ele assim mais ou menos à última hora, e eu tenho algum receio, nisso eu agora estou a tentar abri-lo, está aqui, tenho algum receio que estes artigos que eu trago e estas explicações não sejam o formato adequado para um episódio destes, e portanto também gostava de ouvir a opinião dos espectadores e dos ouvintes. Podem escrever aqui em baixo e digam-me. Eu da outra vez, na semana passada, trouxe a Netflix e a Disney, anteriormente trouxe os pontos de vista do banqueiro de investimento e do Ben Graham a olhar para uma empresa de tabaco, e eu hoje trago um artigo do Saber Capital Management sobre, basicamente, retornos sobre capital, moats, vantagens competitivas, basicamente, e compounders. Portanto, isto hoje eu não venho falar aqui de value investing, que é tradicionalmente comprar uma empresa muito mais barata do que aquilo que nós achamos que ela vale, e quando chega ali a 90% ou 95% do valor intrínseco vender. Hoje é sobre buy and hold, ok? Portanto, neste artigo que eu hei de partilhar aqui em baixo nos comentários ou na descrição do vídeo, o Connor, o tipo que escreve, ele encontra 2 tipos de moat, ou define 2 tipos de moat, e para quem não sabe, o moat é um termo cunhado pelo grande Warren Buffett, que é o fosso do castelo, o fosso que protege o castelo, que protege a empresa dos inimigos, e basicamente é uma vantagem competitiva que permite ao negócio
manter retornos altos sobre o capital investido, ok? Portanto, o Connor, já agora para dar exemplos de moat, a Coca-Cola tem um moat de intangíveis, que é a sua marca, a Visa tem um moat de rede, quanto mais pessoas utilizarem a Visa, mais as lojas querem dar a possibilidade de pagar com Visa. A Louis Vuitton é outra que tem um moat intangível, ou seja, a sua marca. E o Connor aponta dois tipos de moat, o Legacy Moat e o Reinvestment Moat. E logo pelo nome conseguimos entender mais ou menos o que é que quer dizer cada um. O Legacy Moat é aquele que permite à empresa ganhar grandes retornos sobre o capital que foi investido no passado. Voltamos a ter aqui Coca-Cola, McDonald's, etc. Mas que já não têm oportunidade de voltar, de carregar, de empregar esse dinheiro no negócio com retornos atrativos, ok? Portanto, o que fazem é devolver o dinheiro aos acionistas. Algumas vezes isto não acontece, o que fazem é diversificar e porem-se a comprar coisas que não devem, mas esse não é o tema deste artigo. Um exemplo de um legacy mode, o Connor dá um exemplo tipicamente americano, que aqui começa a aparecer, que são as storages, aquelas unidades de armazenamento de pessoas que não têm capacidade ou espaço em casa para arrumar a tralha, pagam uma destas, tipo umas garagenzinhas. Eu decidi, eu até ia falar sobre uma padaria numa vila, mas podemos dizer isto, uma destas unidades de armazenamento, destas garagens, vamos dizer que numa pequena vila existe uma destas e que consegue 20% sobre o capital investido, ok? 20% de retorno. Mas a vila é pequenina e aquela storage é mais do que suficiente, portanto não existem possibilidades de reinvestir o capital, os lucros que saem dali, aos mesmos 20%, ok? Portanto, existem aqui várias oportunidades. Uma delas é o dinheiro ser investido noutro negócio ou devolvido aos acionistas. Eu falei da Coca-Cola e do McDonald's, são exemplos disto. A Coca-Cola devolveu em 2019 84% dos lucros aos acionistas e o McDonald's 76% dos lucros, ok? Portanto, não pensando na expansão do múltiplo, all things being equal, se o múltiplo mantendo-se igual, alguém que compra estes negócios hoje não pode esperar retornos excepcionais, porque estes 20% sobre o capital investido é sobre capital passado e não sobre investimento passado e não sobre investimento que o McDonald's e a Coca-Cola podem fazer hoje, ok? Portanto, não existem grandes oportunidades dessas empresas investirem com grandes retornos, portanto, devolvem aos acionistas. Não há mal nenhum nisto. O Connor compara isto a uma obrigação com um cupom alto e diz que são bons negócios para preservar capital e não tanto para criar riqueza. O outro mode, o Reinvestment Mode, que é o mode que ele gosta e que os Compounder Bros gostam, está muito na moda agora comprar compounders e negócios de qualidade que podem crescer por aí fora. Obviamente, as empresas que estão do lado do Reinvestment Mode têm a oportunidade de empregar o capital ainda no mesmo negócio com retornos elevadíssimos, e são as tais compounding. O Connor dá o exemplo do Walmart em 1972, vejam lá tanto tempo, que tinha 51 lojas e gerava 52% sobre o investimento. 52% não é brincadeira. Portanto, quando o negócio tem retornos de 52% e tem 51 lojas e pode crescer pelos Estados Unidos inteiros, a única coisa que têm a fazer é reinvestir ao máximo e abrir mais lojas e mais lojas e mais lojas. Portanto, à data deste artigo que eu estou a referenciar, 2016 o Walmart já tinha 11 mil lojas, passou das 51 em 72 para 11 mil lojas e os lucros tinham multiplicado por 5 mil vezes, ok? Portanto, aquilo que o pessoal que quer investir em negócios de qualidade e para o futuro e não quer andar a comprar ações baratas e vendê-las quando chegam ao preço certo e quer dormir e ter durante muitos anos, aquilo em que se tem que focar é destrinçar o tipo de mode que a empresa em que estão a investir tem. Um é uma que já não consegue investir e a outra é uma que tem possibilidade de investir. Ele aponta aqui várias formas de identificar um mode de reinvestimento
Eu ainda tenho que pensar sobre isto e formar a minha opinião sobre, exatamente sobre isto. Ele dá 2 tipos de negócios. São os produtores low cost ou com vantagens de escala. Um exemplo é o Walmart. Quanto mais lojas tem, mais poder de compra tem, ou seja, para espremer os fornecedores e baixar as margens, portanto, e trazer preços mais baixos aos clientes. Portanto, os clientes vêm mais, ao virem mais, os preços podem baixar mais, etc, etc. Até, na verdade, o modelo da Costco. E o outro tipo de negócio que ele gosta, da Reinvestment Mode, são os efeitos de rede dos dois lados. Exemplo disto são os marketplaces, que agora estão muito na moda, os Airbnbs, os eBays, etc, etc. Quanto mais gente a publicar as casas no Airbnb, mais casas, mais oferta há, mais eu quero ir ao Airbnb, mais casas aparecem e por aí. Ou seja, isto porque normalmente a teoria económica diz-nos que quanto maior o negócio é e mais retornos sobre capital, mais concorrência aparece para comer esses retornos sobre capital e baixar as margens, etc, etc. E estes 2 tipos de negócio são 2 tipos de negócio que, quanto maiores são, mais fortes eles ficam. Mais conseguem reduzir custos, ok? E mais conseguem trazer clientes, ok? Portanto, são os 2 tipos. Eu encontro aqui mais alguns, mas vamos ficar com isto. Um negócio que ele considera também o Legacy Mode, a forma de um Legacy Mode também ser um ótimo negócio de reinvestimento é ter um excelente alocador de capital ao volante, e nós já comentámos isto aqui várias vezes, entre eles Warren Buffett, John Malone, o tipo de Constellation Software, Mark Leonard ou qualquer coisa do género. E o que esses senhores fazem é pegar nos lucros das cash cows, ok, dos negócios que estão em declínio ou estabilizados, e saber reinvestir em novos negócios com capacidade de ter altos retornos sobre o capital. Um dos truques para apanhar estes senhores é, e eu aqui concordo completamente com ele, é as cartas aos acionistas. É claro, depois de lermos quantas cartas de umas quantas empresas, é claro quando encontramos um destes CEOs fora de série. É óbvio, um gajo está a ler e vê coisas como, falam de valor intrínseco, falam sobre retorno sobre o capital investido, free cash flow por ação, e nós vemos muitas vezes, o que nós vemos é por oposição a isto, é aumento de vendas ou aumento de EBITDA, e nada de pura ação e nada de retorno sobre o capital investido. Portanto, uma dica engraçada é ir ver as cartas. Como conclusão disto, nós hoje, se queremos comprar e ter uma compounder, é procurar os negócios que têm reinvestment modes, ok? Que têm possibilidade, que têm uma grande pista à sua frente e têm possibilidade de reinvestir os lucros com um capital com retorno alto, ou então encontrar estes tipos excepcionais, estes CEOs visionários e que têm uma capacidade de alocação de capital tremenda. Pronto. Isto é o sumo do artigo, e eu acho interessante, já aqui falámos no outro dia de growth versus value, etc, etc. E o tipo diz que só encontra 1% de negócios assim, que cumprem este reinvestment mode de forma a que não sejam comidos pelos concorrentes aí à frente. Eu consigo encontrar um ou dois, e já encontrei um ou dois destes, e arrependo-me bastante de não ter investido neles. Dou um exemplo aqui, a Five Below, que é uma empresa norte-americana também de retalho, basicamente é uma loja dos 300, vamos dizer assim, porque eles fazem tudo a menos de $5, agora já fazem também a menos de $10, e que estão a começar, ou que tinham uma quantidade de lojas, e têm a possibilidade deles é terem 10 vezes mais lojas nos Estados Unidos, e claramente as unit economics são muito boas. Só que nunca esteve barata. E o problema é um tipo, quando começa a aprender a investir, quer coisas baratas. Mas este tipo, o Conor, demonstra com uma tabelinha que estas grandes empresas com reinvestment modes podem ser facilmente compradas com grandes múltiplos e ainda assim correr-nos bem. E um exemplo, há uns tempos passou, eu não sei se nós passámos isso, se algum de nós partilhou com os outros,
um gráfico do Walmart, eu acho que era do Walmart, com aquilo que podíamos ter pago ao longo do tempo para conseguirmos ter 10% de retorno, e era sempre um price to earnings elevadíssimo que nunca pagaríamos. Tudo bem que nós também não sabemos o que está lá à frente para pagarmos hoje 60 vezes os lucros de uma Walmart, mas mesmo pagando 60 vezes em 1970 e tal, hoje teríamos um retorno espetacular. O problema dessa análise é um bocadinho de survivorship bias. Yeah. Estás a ver um que correu muito bem, a ver, ok, este correu muito bem, obviamente que podias ter comprado a múltiplos mais altos. E o Peter Lynch até costumava dar o exemplo da Walmart para tu não teres que tomar decisões apressadas, que era a Walmart fez o IPO, passado 10 anos, a empresa já decuplicou, cresceu 10 vezes, e tu podias ter esperado 10 anos, compravas depois de ela subir 10 vezes e fazias 60 vezes a seguir. Yeah. Portanto, uma pessoa não tem que ter pressa. Se encontrar estas empresas, pá, Sem podes dúvida. atrasar. A dúvida está qual é o preço certo. Para mim, qual é o preço certo? Nós estamos habituados, ou pelo menos de início, a pagar pouco por uma empresa e depois, eventualmente, múltiplos muito altos, com esta capacidade de reinvestimento, tornam-se mesmo assim ótimos investimentos. Se tu souberes agora de antemão, não é, do que se passava, podias pagar 200 vezes o múltiplo da Walmart, que ias ter um retorno superior a se calhar ao SP500. É. O problema é saberes que essa runway vai acontecer, não é? Na minha opinião, o mais difícil de estimar será se o retorno sobre o capital investido se manterá igual ao passado, certo? E se a empresa realmente vai conseguir crescer a um ritmo que consiga investir esse capital. Uhum. Essas são grandes questões. Mas olhando para o artigo, e eu não tinha lido, e fui ver, este artigo é de 2016, e bem, nós conseguimos notar o quão bom é um artigo, quando agora em 2011 nos estão a referenciá-lo para ler. 2011 não, 2021. Desculpa, 2021, desculpa, sim. Agora em 2021 estão a referenciar um artigo com 5 anos e ainda é incrivelmente atual, portanto envelheceu muito bem. E neste artigo menciona 3 empresas como role model, e as 3 são o Transgrim Group, o Danaher Corporation e a Constellation Software, referiste há bocado. Eu fui ver o retorno desde maio de 2016, que é a data deste artigo, para cada uma destas empresas e para o S&P 500. Então, o S&P fez muito bem, teve muito bem, ganhou 88% durante estes quase 5 anos. As outras empresas, a Transdigm subiu 136%, Uhum. a Danaher Corporation subiu 198% e a Constellation Software, aquela que mencionaste há pouco, subiu 210%. A questão da Constellation é que não é tanto uma investment mode, reinvestment mode, é mais, talvez seja mais uma legacy com um grande operador. O tipo não, mas estes foram os 3 exemplos que ele deu para sim. Aquela parte, quando falava destas empresas que tinham uma estrutura de um private equity fund, mas sem o problema da estrutura de FIIs, das comissões. Portanto, basicamente, elas não cobram grandes comissões, porque são empresas que estão a realocar cash flows de outras empresas lá dentro. A Constellation cresce por aquisições, ela está sempre a adquirir empresas, que por um lado ainda pode ser um bocado mais difícil, não é? Porque normalmente, é o que se diz, as aquisições são melhores para quem é adquirido do que quem está a adquirir. Mas é um exemplo desses, como a MTY Food também é, não é? De crescimento por aquisição. Que não é nada fácil de fazer. O Moniz Pabrai, na última conferência que eu vi dele, estava a falar de empresas que ele quer muito seguir, empresas que ele chama de spawners, que são empresas que conseguem criar negócios adjacentes. Não só têm a sua visão orgânica, mas elas conseguem criar negócios do nada. E ele dá o exemplo da Amazon, por exemplo, com a AWS, né? Não era o core daquilo, não tinha nada a ver com o negócio, e de repente o futuro CEO atual já da Amazon é o homem responsável pela AWS. É para ver o peso daquilo dentro da empresa. É curioso que tanto... Sim, desculpa. E ele fala disso, que ele está sempre à procura destes spawners. Não quer dizer que não haja boas empresas que não sejam spawners. Por exemplo, a McDonald's é uma empresa espetacular. Mas
perdem muito em não ter isto, em não serem spawners na sua cultura. A McDonald's é um dos, eu não sei se foi investidor ao início ou se foi criador, eu agora não tenho a certeza, da Chipotle. Este tipo dá também esse exemplo noutro artigo ligado a este. E eles, para se focar no seu negócio core, abandonaram a Chipotle, que é uma das maiores empresas hoje de fast food nos Estados Unidos. E portanto ele diz que é muito mais, é preferível tu encontrar empresas que consigam ser spawners e consigam criar novos negócios e estar sempre a expandir, em vez de ter que abandonar. Não quer dizer que não sejam boas empresas, mas abandonam para se focar, não é? E depois não têm tanta capacidade para crescer para o futuro. Mesmo que abandonem, se tu ficares, se tiveres umas quantas ações de oferta, quando fazes spin-off, também não é má ideia. Agora estou-me a lembrar da Ferrari, por exemplo, e ali o Gonçalo gosta muito das Fiat e da Exor, etc, etc. E a Ferrari é um caso de sucesso. É verdade, mas a Tencent nisso também é genial, não é? Mas em termos de alocação de capital, e a Alibaba, aliás, na China, grande parte do motor da Alibaba e da Tencent não é as cash cows deles. Eles usam isso para estar sempre, para investir em todas as empresas, todas as novas empresas grandes que surgem, estão lá eles por trás como principais acionistas. Não há cá bébias. Aí a grande questão é se eles têm esses retornos porque compraram tudo o que é tecnologia, e tecnologia foi um ótimo investimento em agregado nos últimos anos, ou porque conseguiram selecionar o melhor dentro de tecnologia. Se são bons alogadores de capital ou simplesmente compraram tudo e correu bem. E correu bem no agregado. Isso é curioso, há uns tipos nos Estados Unidos, o Y Combinator e o tipo do Andreessen Horowitz, que são venture capitalists, exatamente, e os tipos saem de lá, de dentro, aquilo é tipo uma incubadora, as melhores de sempre, tipo tu começas a ver o portfólio deles, opá, e de sempre, agora salvo seja, agora eu vou dizer a Uber, Airbnbs, etc, começas a ver Facebooks, e os tipos, como é que é? Mas eles têm a oportunidade, é como a Sequoia, não é? Eles têm oportunidades. Aliás, eles estão ali ao lado, se tu fores ver, estão mesmo em Silicon Valley, toda a gente se conhece, toda a gente está de certeza à hora do almoço a dizer, opá, olha, aquela startup vai ter futuro, e tu vais tendo acesso a tudo isso que fora se calhar não tens. Não tenho a certeza se dá para ter acesso a isso. Eu acho que essas empresas devem ser as empresas que têm melhores retornos hoje em dia no mercado financeiro. O problema é que o que eles fazem é impossível para o investidor comum, não é? Aquilo é um nicho de mercado. Portanto, aliás, as próprias empresas, quando se querem financiar, já sabem que vão ter com eles. Eles criaram ali um. Meus senhores, estamos no final. Exato. Mas essa é a grande vantagem competitiva da Sequoia, não é? Tem logo as melhores empresas a bater à porta e depois eles bastam selecionar. Mas eu sigo o podcast deles, que é a A16Z, que é desses senhores, uma dessas empresas. Vale a pena, nunca ouvi. Vale a pena? Eles, na verdade, até têm vários podcasts, algumas questões mais específicas. Mas vale a pena, e agora tem um podcast só das conversas dele no Clubhouse, também está muito na moda. E para quem quer aprender coisas de ponta, de empresas, de setores e das inovações que estão a ser feitas, vale muito a pena. Boa. Senhores, final remarks, estamos quase a terminar, na verdade já passámos o tempo. Está tudo bem, ninguém quer dizer nada. Para quem não está a ouvir, para quem não está a ver, comentem. E agora vou fazer tipo o algoritmozinho, gosta que subscreva e cliquem ali no bellzinho, no símbolo, agora falhou-me, no sinozinho. Mas mais do que subscrever e clicar no sinozinho, é comentarem. Comentem à vontade aqui em baixo, digam-nos o que é que gostaram, o que é que não gostaram, e que é para nós começarmos a ter feedback e começarmos a afinar os temas. Meus senhores, até à próxima semana. E bom fim de semana. Bom fim de semana.